Tudo bem com vocês? Estava com saudades já. E agora vim aqui hoje, uma missão especial, para entrevistar, fazer algumas perguntas para a doutora Tatiane Veloso, né? Que ela vai tirar algumas dúvidas sobre dupla maternidade através da IC. Então, eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu sei que às vezes fica muito longo. Então, já vou chamar ela aqui, já vou convidar a doutora para entrar na nossa live. Olá, boa noite, Paulo, tudo bem? Tava com saudades já para falar com você. Estamos para falar já faz um tempinho, né? Verdade, verdade. Hoje vamos aproveitar para a gente esclarecer aí bastante dúvidas dessas mamães. Então, se quiser, a gente já vai direto, para a gente não perder tempo, para minimizar, né, o tempo de todo mundo. Porque depois eu vou deixar gravado aqui no feed, né? Então, quem chega Você atrasado. que sabe, você que sabe. Se quiser esperar mais um pouquinho a galera chegar, É. Depois eles olham, a gente faz aqui. Eu tenho já as perguntas aqui, ó, já está entrando o pessoal aí. Aí depois dessas perguntas a gente abre para uma ou duas perguntas e a gente finaliza, tá bom? tá certo, sem problema. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Na separação após o registro da dupla maternidade, os direitos são os mesmos de um casal hétero? Se a pensão, guarda, visitação, como é que funciona isso? Olha, excelente pergunta e é uma pergunta que muitas mamães me fazem, tá? Então, sim, a partir do momento que vocês registram a dupla maternidade, tá lá, filiação, o nome das duas mães, os direitos são iguais. Não importa quem gerou, quem não gerou, enfim, tá lá. Ninguém nem vai precisar saber quem foi a mãe que gerou e quem foi a mãe que não gerou, né? E os direitos, mesmo após a separação, são os mesmos. Assim como um pai, após a separação, precisa pagar a pensão, se ele quiser, ele pode regulamentar a visitação, o mesmo é válido para as duas mães, tá? A mãe que não ficou com a guarda tem direito à visitação dos filhos, assim como tem o dever também de pagar a pensão para essa criança, né? Vai ser filho para o resto da vida e isso não tem como ser desfeito, tá? Então, isso é muito importante, eu faço muita questão de frisar, né? Até antes mesmo das mães darem entrada nessa ação, porque é algo que não tem como voltar atrás, né? Uma vez que você colocou lá o seu nome na certidão de nascimento daquela criança, é seu filho para sempre, com direitos e com deveres, né? Então, sim, é tudo igualzinho, como se fosse um casal hétero. E tem uma dúvida bem corriqueira, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou, não sou, mas é. Então, quer dizer, tem que... Foi bom você ter falado isso, né, enfatizado isso, para tirar essa dúvida, para a pessoa saber que se ela entrou nisso, né, a esposa, a segunda esposa, ela entrou nisso, é para valer, não é uma brincadeira, né? É Exatamente. sério. É muito sério, na verdade, né? É muito sério e por isso que em muitos casos a justiça tem determinado o estudo social do caso, que é quando psicólogos, quando assistentes sociais conversam com as mães, exatamente para saber esse projeto familiar delas, quanto a sério elas estão levando isso, porque é triste, mas eu já vi casos, e não foi um nem dois, tá? De mães que deram entrada no processo e durante o meio do processo me pediram para fazer a desistência. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa, inclusive, muito chateada, né? Porque as pessoas precisam saber que realmente isso é uma coisa muito séria, né? A gente está falando do futuro de uma criança. Então, a partir do momento que eles decidiram vai entrar no processo, precisam saber que isso é para o resto da vida, né? Então, é algo muito sério e mesmo após a separação, os direitos e deveres continuam iguaizinhos. E vem cá, ela pode desistir depois que ela registrar, né, o nome da segunda mãe, depois ela pode desistir, ir lá arriscar, não quero mais? Não, de jeito maneira, tá? A menos que pode desistir do processo, tá? Enquanto o processo está rolando, enquanto ainda não tem uma sentença,
Enquanto ainda não foi colocado os dois nomes, foram colocados os dois nomes, né, na certidão de nascimento, ela pode desistir do processo, né, e não fazer o registro, sem problema nenhum. Agora, depois que o nome estiver na certidão de nascimento, aí não tem mais jeito, não tem como tirar, não tem como falar, não quero mais, não sou mais mãe. Isso não existe, tá? Então é uma coisa para sempre, a menos que se prove que foi ou coagida ou que teve algum erro, né, nesse processo, isso não pode ser desfeito, é uma coisa para sempre. Legal, legal. Auxílio maternidade cabe às duas mães? Ótima pergunta. Outra que eu sempre recebo e que eu gosto sempre de falar bastante sobre isso. Qualquer uma das mães pode solicitar, mesmo a mãe não gestante, tá? Por exemplo, eu sou a mãe gestante, mas eu não vou solicitar, porque não tenho direito pelo INSS ou por qualquer outra razão, tá? A mãe não gestante pode solicitar, sem problema nenhum. Agora, o que não pode são as duas mães receberem, tá? Isso não pode. Por quê? Porque o auxílio foi feito para um dos pais, né? Vamos supor, um casal hétero, uma mãe e um pai, né? Então, só a mãe recebe o auxílio maternidade. Assim, num casal de duas mães, né, a gente tem uma mãe que tem direito e não duas mães que têm direito a esse benefício. Então, apenas uma tem, porém, qualquer uma das duas. É mais um caso que é igual, né? Que a lei olha as duas mães como também olha um casal hétero. Tem a mesma... Exatamente. É isso aí. Legal, isso é legal. A licença maternidade é permitido para a mãe não gestante? Outra questão onde a gente está, na verdade, equiparando. Em verdade, Paulo, não existe legislação que fale sobre isso, né? Porque é uma coisa muito nova. A gente não tem lá na CLT falando licença maternidade da mãe não gestante. Não. A gente tem a licença paternidade. Hoje em dia, alguma licença a mãe não gestante tem que ter. Isso a gente tem total certeza, tá? Agora, o que está em discussão é o prazo de duração. Por exemplo, hoje em dia, se um pai tem um filho, ele tem uma licença paternidade. E essa licença tem sido aplicada às mães não gestantes. Afinal, da mesma forma que um pai, né, ela tem um tempo para se adaptar àquele novo integrante da família, né? Mas também não é um tempo tão extenso quanto da mãe que gerou, que está ali no puerpério, que vai, enfim, dar esses primeiros cuidados aí do recém-nascido. No entanto, isso fica a critério da empresa, tá? Então, assim, não tem lei que diga, olha, são 5 dias, são 10 dias, são 15 dias, é 1 mês, 2 meses, 4 meses. Não tem lei. Então, a empresa decide, né? O mínimo é a licença paternidade, o equivalente, né? Mas eu já vi empresas que deram, tempos maiores. Por exemplo, já vi 15 dias aqui no Rio de Janeiro, já vi 1 mês aqui no Rio de Janeiro, 2 situações em bancos, né? Onde os empregadores eram bancos. Eles deram 1 mês, que é a licença familiar, é assim que eles chamam, né? Não é nem maternidade, não é nem paternidade, é uma licença familiar. E eles dão 1 mês. Já vi, inclusive, empresas que deram a própria licença maternidade de 4 meses para mãe não gestante. Então, assim, é possível. Algumas mães que são, por exemplo, funcionárias públicas, né, que não correm perigo de colocar a empresa na justiça, né, elas abrem um processo para que tenham a oportunidade, tenham o direito de ficar os 4 ou até mesmo 6 meses em casa, né? Elas abrem um processo pedindo esse tempo aí equivalente de licença maternidade para mãe não gestante também. Já houve deferimentos e já houve indeferimentos, tá? Então, é importante a gente frisar que não é uma ação garantida, né? Mas algum tempo a mãe não gestante tem que ter sim. Ah, legal. Quem quiser, aproveita para mandar umas perguntas aí, que daqui a pouco a gente faz essas perguntas para ela aí, aproveitando, né? Então, você podia contar um pouquinho, assim,
meio rapidamente, como é que é o processo do registro, assim? A pessoa, a tentante teve o positivo, e aí, qual que é os próximos passos? Bom, vamos lá. Isso é bem interessante da gente falar, porque muitas mamães hoje em dia me procuram assim que tiveram um positivo, né? E isso ajuda bastante, porque a gente tem tempo de instruir elas, né, para não andar nada com pressa, para estar tudo muito bem preparado, tá tudo bem embasado, né? Então vamos lá. Tiveram um positivo. Ah, Tatiane, tive meu positivo. Quero dar entrada logo. Não. O que eu aconselho? Esperem pelo menos até as 12 primeiras semanas de gestação. Por quê? Nesse primeiro período, a gente tem um índice muito grande de aborto espontâneo, infelizmente, né? Então, para a gente não precisar ter um trabalho, né, e até mesmo um custo desnecessário, eu digo que é interessante esperar entre 12 e 16 semanas para a gente dar início. É muito importante que não deixem passar, né, desse tempo. Por quê? A partir do momento que as mães chegam para mim, Tatiane, 25 semanas, 30 semanas, 38 semanas de gestação, vamos dar entrada no processo? Claro, a gente pode dar entrada, mas aí fica tudo muito corrido, a gente não tem nem tempo para respirar direito. Então, assim, a probabilidade do bebê nascer e a gente não ter essa decisão é muito grande. Então, o primeiro passo é aguarde entre 12 e 16 semanas. Dá a entrada no processo com esse tempo de gestação. Com esse tempo, a gente tem bastante tempo hábil para dirimir qualquer tipo de problema que aconteça no meio do processo. Porque algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, estudo social do caso, que é algo que demora, que leva um tempo, que é onde as mães vão conversar com psicólogas ou assistentes sociais. Que mais? Pode ser que o juiz entenda, isso é uma minoria, mas pode acontecer, que o juiz entenda que essa ação ela só pode ser iniciada depois do bebê nascer, porque acha que o nascituro não é um sujeito de direitos, pelo menos não desse direito, né? Então, pode ser que o juiz extinga esse processo. O que o juiz avalia? Então, vamos lá. Avalia o quê? Para deferir esse pedido? Isso, para ele aceitar o nome da segunda mãe. Então, em verdade, o certo seria que ele avaliasse os preceitos constitucionais, né? Hoje em dia a gente tem princípios constitucionais, eu diria, que dizem que prezam, na verdade, né, pela igualdade de todas as pessoas, né? Então, esse é o grande princípio, eu diria, né, que ele tem que olhar que todas as pessoas têm que ser tratadas iguais. Ora, se um casal heterossexual tem o direito de registrar o seu filho conforme a verdade deles, né, conforme aquela família que ele vai ser criado, por que um casal de duas mães não teria? Por que um casal de duas mães que vai até uma clínica de fertilização tem esse direito garantido por uma resolução do CNJ e duas mães que não tiveram condições de ir até uma clínica e gastar valores absurdos, né, para fazer uma inseminação numa clínica, se elas têm, por que um casal que fez a inseminação caseira não tem? Então, a princípio, isso deveria ser levado em conta, apenas. No entanto, eles observam muito a questão do casamento ou da união estável. Tá? Isso é um ponto muito importante. Eu já vi até aqui embaixo, teve uma perguntinha nesse sentido. Então, muita gente me pergunta, Tatiane, é obrigatório ser casado ou ter união estável? Obrigatório não é, mas eu recomendo muito, 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 muito que vocês façam, tá? Porque realmente é algo muito importante e que os juízes levam muito em conta. Fora isso, tem algumas outras provas que a gente pode colocar nos autos. Por exemplo, eu sempre peço uma declaração do médico, né, que faz o acompanhamento do pré-natal, para que ele ateste, para que ele declare que a mamãe não gestante está sempre presente e na condição de esposa, que está sempre cuidando do bem daquele nascituro. Enfim, tem outras questões, outras provas que se levam em conta, uma narrativa da vida das mães. Quanto mais elas se dedicarem a escrever um pouquinho da história delas, há quanto tempo estão juntas, que sempre sonharam ter aquele bebê, enfim, tudo isso é levado em conta.
Mas em verdade, o mais importante dessa ação é o casamento ou a união estável. Tá? Isso realmente é a prova documental maior e mais importante que a gente pode ter para esse processo. Tá. Vi uma pergunta aqui, ó, bem legal aqui, ó. Corre o risco do doador ou progenitor, né, depois que tiver já a dupla maternidade, dele ir atrás para pedir a paternidade? Ou as duas, ou a mãe pedir paternidade também? Olha, o risco sempre existe, principalmente quando a gente está falando na inseminação caseira, né? Porque é algo que não está ali amparado pela lei, né? Então, o risco sempre vai existir. A menos que você pode, é claro, fazer algumas coisas para diminuir esse risco, né? Por exemplo, procurar um doador que seja um doador experiente, tipo você, Paulo, que tem muitos positivos, um doador que, enfim, que a gente sabe que não vai querer essa paternidade, afinal tem muitos positivos por aí, né? Algumas coisas podem ser feitas. Você tem muitos, né? Eu converso bastante com as tentantes e eu falo que tem que ter uma relação de confiança. Eu acho que é o principal, porque não existe anonimato, né? Anonimato não existe. Mesmo que a pessoa é fake ou ela não quer falar o nome certo, mas você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa ver os exames com o nome do doador, né? Precisa ser sério, precisa ser uma coisa comprometida. A relação de confiança é muito importante. Na verdade, eu diria que é a mais importante, né? Porque, infelizmente, a gente faz um termo, eu produzo e eu mando para as minhas clientes um termo de doação de material genético. No entanto, esse termo ele não tem validade jurídica hoje em dia. Hoje em dia, o direito brasileiro ele preza muito pelo vínculo biológico, né? Então, se amanhã ou depois fez lá esse termo onde você se exime da paternidade, diz que não quer, o doador diz que não quer assumir essa paternidade, assim como as mães também dizem que não têm interesse em pedir pensão. Tá? Todo mundo assina, bonitinho e tal. Aí você muda de ideia. O doador resolveu mudar de ideia por algum motivo e resolveu requerer a paternidade. Esse termo vai ser apresentado como uma mera declaração de vontade. É aquilo. Hoje em dia, o juiz vai mandar fazer um exame de DNA e, sendo comprovado o vínculo biológico, vai ser reconhecido esse vínculo. Tá? É muito... Hoje em dia, esse é o entendimento do direito brasileiro. Mas é aquilo. Eu sempre mando não, né? Na verdade, eu sempre oriento que vocês façam, que as mamães façam esse termo, porque o direito ele vai evoluindo, né? Há pouco tempo atrás, era novidade a inseminação caseira no judiciário. Hoje em dia, os juízes já estão um pouquinho mais acostumados. Então, pode ser que daqui a algum tempo, esse termo comece a ser levado em conta. Então, é sempre bom ter. Esse termo aí, o único problema dele é que os doadores, né, não querem assinar, não querem botar o nome deles ali, porque é um documento que ele botou o nome dele, né? Mas você acha viável, por exemplo, de alguma forma da lei, fazer que esse documento seja regulamentado e seja aprovado por um juiz, por exemplo, que nem na dupla maternidade, você levar esse documento junto com o doador e uma tentante, levar para um juiz para ele autorizar, e aí eles poderem fazer a inseminação caseira e ter esse respaldo da lei. Você acha que existe essa possibilidade? Acho que existe sim essa possibilidade, assim como algum tempo atrás as mães podiam fazer esse registro diretamente em cartório. Eu acho que com tanto de ações que a gente está tendo hoje em dia, tratando da questão da inseminação caseira, acho sim que pode ter algum documento, por exemplo, um documento como esse, pode vir a ter valor legal. Por exemplo, pode ser que alguma lei seja aprovada no sentido de que, a partir do momento que se faz um documento desse e se reconhece em cartório, isso tenha valor legal. Isso pode acontecer. Então, é por isso que eu recomendo muito a feitura desse documento, entendeu? Porque isso pode acontecer e, na verdade, é a tendência. Quando a gente pega o judiciário e faz uma enxurrada de ações nele, no mesmo sentido, com o mesmo pedido, e que tem uma resolução relativamente simples, que é o caso do registro da dupla maternidade,
a tendência é que o legislativo, né, que quem faz as leis, né, se movimente para começar a fazer uma lei para diminuir esse tipo de ação. Então, sim, acho muito possível que isso aconteça. Então se existe a possibilidade, a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar abrir a boca, pedir, fazer abaixo-assinado, lutar pelos nossos direitos, né? Porque a inseminação caseira fica muito às margens da lei, assim, e todo mundo tem medo de se expor. Eu acabei saindo numa reportagem, eu dei uma entrevista numa reportagem no jornal Globo, me expus muito lá, mas eu acho que a reportagem foi boa, porque expôs para a sociedade, mostrando que existe isso, porque muita gente nem sabe que existe, muita gente criticando, falando mal, mas é um problema da sociedade que tem que ser regulamentado, porque não existe, né? A pessoa fala, não tem lei, não tem nada regulamentando, não tem nada falando, então se existe e tem milhares de mulheres que fazem, acho que tem que regulamentar de alguma forma, né? Não sei como, mas tem que achar uma forma viável. Só que a gente tem que lutar para isso, né? Não adianta todo mundo ficar se escondendo, né? E só eu aparecer. Tem que todo mundo aparecer aí comigo. Exatamente. E eu vi que você deu uma entrevista e vi que quando publicou na página do próprio jornal, teve muito julgamento, teve muita opinião contrária em cima. E isso é uma coisa que eu acho que faz muito a gente pensar, né? Poxa, será que eu estou indo no caminho certo, né? Mas eu tenho certeza que você não tem essa dúvida, porque realmente acredito que os doadores que fazem, né, e que doam, eles têm um intuito, um objetivo muito maior, que é ajudar, tipo, N famílias a realizar o sonho delas, né? Então, assim, mas essa exposição é necessária. Infelizmente, essa exposição é necessária, né, para que ganhe visibilidade, né? Hoje em dia, esses processos, eles correm em segredo de justiça. Então, assim, as mães podem ficar seguras que não serão expostas, mas, por exemplo, já teve clientes minhas que foram chamadas para falar em jornais, enfim, para o próprio site do tribunal que julgou procedente a ação, e elas não quiseram se expor. Então, assim, é claro, é direito delas, né? Mas eu acredito também que se o pessoal começar a virar essa chavinha, né, de começar a falar um pouco mais, começar a aceitar um pouquinho mais essa questão aí dessa exposição, de repente a gente consegue ter uma repercussão maior, né, e uma aceitação maior posteriormente. As pessoas têm medo e têm vergonha de falar que fizeram e que existe isso. Eu mesmo, depois da entrevista, minha família ficou sabendo, que não sabia também, porque eu tinha vergonha e tinha medo de falar pelo julgamento deles. E realmente foi o que aconteceu. Fui muito julgado, minha família inteira falou um monte de coisas para mim, que eles nunca, por mais que eu explique, eles nunca vão entender o porquê disso, né? O porquê que eu estou fazendo. Para que ajudar as pessoas dessa forma? Eu falo assim, é a mesma coisa que você doar sangue, que você doar órgão, que você, sabe, ajudar dando quentinha para morador de rua, ajudar as pessoas, é ajudar, dar amor. Só que eles não entendem. Agora, se eu fizesse isso numa clínica, doasse para uma clínica, eles iam entender. Então, qual é a diferença? Mas cada um tem sua cabeça e seu julgamento, né? Então, quanto mais a gente falar, mais normal vai ficar na cabeça das pessoas que isso existe e que não é uma coisa para ter vergonha, né? Nem que a pessoa fez, nem que a pessoa doou, nem que a pessoa é envolvida em tudo isso, né? Sim, verdade, concordo plenamente. As pessoas ainda têm, sim, um pouco de vergonha, né? E, enfim, às vezes não contam nem para a família que fizeram inseminação caseira, né? Então, é um ônus e um bônus, né? Muita gente ainda... Elas falam que foi FIV, que acho que é mais chique. Exato. Exatamente. E na verdade foi a seringa, foi uma coisa simples que existe aí. Eu sei que assim, fazer em casa não é a melhor forma de fazer, claro, mas como a gente não tem, a diferença é muito grande para uma FIV, né? Ou a FIV ou a inseminação caseira, que é de graça. Então, a diferença é muito grande. Se tivesse um meio termo ali, eu tinha até pensado assim, eu falei com umas pessoas, de repente conseguir fazer isso dentro de um consultório médico. Aí você paga uma consulta médica,
você faz lá no consultório com uma orientação médica ali, ou só com uma fiscalização médica, e você faz dentro do consultório. O doador fica ali. É bom que até envolve terceiros, então acho que as mães ficam até mais tranquilas quanto ao doador, né, de não fazer nada errado. De repente é uma forma de regulamentar isso, né? Olha, Paulo, o médico que aceitar fazer o procedimento dessa forma, eu acho que ele fica rico muito fácil, viu? Porque é uma segurança médica, né, de procedimento, uma asepsia melhor, um instrumento médico, mãos médicas, né, e um baixo custo, né? Então, assim, seria, entre aspas, o custo só de uma consulta médica, né? Então, um médico que fizesse isso, né, que atestasse lá que os exames do doador estão todos ok e tal, pegasse o material genético e fizesse a inserção, esse médico estaria rico, mas é aquilo. A gente conta muito, tá, com a rivalidade, e eu posso te dizer isso por experiência própria, porque eu já fui contactada, tá, de clínicas, tá? As clínicas estão se sentindo muito ameaçadas por conta da inseminação caseira, tá? As mães estão acordando e vendo que não precisam pagar tão caro assim, né, para ter, enfim, os seus bebês, né? E isso tem alfinetado, digamos assim, muito as clínicas. Então, a gente tem aí... Eu conheço muito casal que fez FIV, não deu certo e conseguiu na inseminação caseira. Quer dizer, gastou uma fortuna lá. Muitas. Inclusive, eu acho que, sei lá, 30% das minhas clientes já tentaram com clínicas, gastaram as suas reservas financeiras de uma vida inteira em clínicas e acabaram conseguindo com a inseminação caseira, tá? Então, assim, são várias pessoas. Muitas pessoas, às vezes, acabam com as reservas da vida inteira para ter um bebê em clínica. Aí, depois que esgota as possibilidades, vai para a inseminação caseira e acaba conseguindo. Que bom que conseguiram de alguma forma, né? Eu acho que se a gente conseguir trazer os médicos para o nosso lado e conseguir fazer dentro do consultório deles, assim, com um custo, sei lá, de 500 a R$1.000, alguma coisa assim, eu acho que, sei lá, 70%, 60% das meninas que fazem IC vão fazer IC. Sim. Vão pagar isso. A gente sabe que muita gente não vai, que vai continuar, sempre vai existir a inseminação caseira em casa. Isso acho que sempre vai existir, vai ser sempre um problema. Mas quem tiver assim, um pouquinho, vai preferir fazer num consultório, porque vai estar mais segura também, vai ter um médico, vai ter envolvimento de outras pessoas, e de repente até a gente consegue fazer aprovar um documento que você já possa sair para fazer o registro. Né, que nem é na clínica. A clínica você sai já para fazer o registro. Qual a diferença? Exatamente. Né? Exatamente. A partir do momento que a gente trouxer a classe médica, né, para esse lado da inseminação caseira, a gente passa a ter uma pessoa, entre aspas, de credibilidade, né, que seria o médico atestando que foi realizado o procedimento ali, e passa a ter um documento que vai nos ajudar a pleitear isso de forma administrativa, sem precisar da entrada num processo judicial. Então, fica mais rápido, né, e menos burocrático, né? Deixa eu te falar, Paulo, acho difícil, viu? Porque, infelizmente, as clínicas de fertilização lucram muito dinheiro, tá? Então, acho bem difícil. Eles têm um corpo jurídico esmagador que, com certeza, iria lutar muito contra esse tipo de situação. Mas que seria ótimo, seria. Mas acho difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que se unir, a gente é muito maior que eles, né? Se todo mundo se unir, todo mundo for em cima disso, levantar essa bandeira e se expor, eu acho que a gente tem chance sim, né? Que nem eu falei, depois da matéria, né? Eu tive muita exposição e muito partido e político atrás de mim, porque viu que é um negócio grande, que dá para seguir e tentar alguma coisa, né? Eu nunca pensei em ser político, mas eu acho assim, se tiver uma possibilidade de ajudar para conseguir alguma coisa, eu toparia, mas as pessoas têm que vir junto, né? Tem que vir todo mundo junto apoiar, porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, eu estou nesse processo de
de aceitação, de pesquisa e tal, mas né, não dá para lutar sozinho. Tem que lutar junto. Todo mundo tem medo de falar, os doadores têm medo de falar, as tentantes têm medo de falar. Então, sozinho ninguém faz nada, né? Verdade. Mandaninha só não faz verão. Mas é isso aí. Vamos ver uma outra pergunta aqui? A última pergunta? Vamos ver se achar alguma pergunta aqui. Você tem alguma coisa que você quer falar, que você acha importante? Olha, eu vi uma pergunta aqui, que eu acho que foi da Kátia, que ela perguntou assim, se depois de um certo tempo, essa criança cresceu e teve curiosidade de saber quem é o pai, vai poder ir atrás dessa informação e vai poder requerer esse reconhecimento desse doador? Bom, isso é uma questão que vai depender muito das mães, tá? Se as mães fornecerem os dados e não tiverem qualquer tipo de problema com esse reconhecimento, sem problema nenhum, a criança vai poder ir atrás, vai poder requerer o reconhecimento e é aquilo, mais um risco para o doador, né? Que às vezes não queria assumir e pode ser que venha a assumir, ou então simplesmente conhecer, se esse for o caso, tá? Então, eu sempre falo para os doadores, eu falo assim, você tem que estar ciente que depois de um tempo a criança pode ir atrás, né? Tem vários documentários mostrando, né, que depois de adulto, né, vai atrás do pai, só para saber de onde ele veio. Então, às vezes pode ter a curiosidade, não quer dizer que vai ser pai, mas pode vir a curiosidade de saber quem é, porque vai ser um estranho, porque pai e mãe é quem cria, é quem dá amor, é quem dá atenção. Se a criança aparece depois de, sei lá, 10 anos, 15 anos, oi, tudo bem? Oi, tudo bem, eu sou o Paulo, você, tá legal. Você não tem aquele amor, né? Vai ser curiosidade só, é isso que eu acho. Mas existe o risco, com certeza existe o risco. Existe. Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante, da Cíntia. Caso a mãe gestante faleça no parto e as mães ainda não deram entrada no processo de registro, a mãe não gestante sai da maternidade com a criança ou somente com a ordem judicial? Bom, essa é uma questão bem complicada, tá? O intuito é que vocês, nesse momento, já tenham dado entrada na ação judicial e, se possível, tá, já tenham até a decisão para sair de lá, registrar no nome das duas e poder ficar com a criança sem problema nenhum. Agora, a gente vai depender muito da questão médica. Eu acredito que o médico, que o hospital em si, vai ter um mínimo de sensibilidade para saber que você estava ali acompanhando o parto, que vocês são casadas, que uma é esposa da outra, e muito provavelmente vai deixar você sair de lá, do hospital com a criança, né? Mas aí a gente vai ter uma situação bem complicada. Essa criança vai ter que ser registrada no nome da mãe falecida e apenas no nome da mãe falecida, tá? E depois essa mãe não gestante vai ter que dar entrada no processo. E aí, são N dificuldades para conseguir provar que realmente elas tinham uma relação, que elas planejaram aquele bebê e que agora essa mãe é a única responsável pela criança. Então, é uma questão bem complicada. O ideal mesmo é já sair da maternidade com a decisão judicial, até para não acontecer esse tipo de problema, porque vai ser um embate jurídico bem grande. Principalmente se a família da mãe gestante for atrás dessa criança, tá? Porque se for, o direito, entre aspas, legalmente falando, seria da família da mãe gestante, tá? E que faleceu no parto. E se tiver já registrado o nome das duas e houver o falecimento da mãe biológica, a criança vai automaticamente fica ali, né? Não tem briga. Nada muda. Não, nada muda. Mãe é mãe, independente de mãe gestante, de mãe não gestante. Se tá na guia, na filiação, a guarda é da mãe que continuou, que sobreviveu, né? A família da mãe biológica, se entrar com uma ação, não tem nem chance de ganhar, tá? Se a mãe não gestante tiver condições, plenas condições
de criar aquela criança, o direito é daquela mãe, tá? E não da família da mãe biológica. Ah, legal. Bom, acho que é isso aí. Vou fechando aqui, eu vou lançar a caixinha no meu history, quem não conseguiu fazer pergunta, aí depois eu faço para você, e você me responde em vídeo, já posto ali no history também. E Claro, já vou deixar aqui no feed essa live aqui para quem quiser rever ou ver, chegou atrasada, não viu ainda. E é isso aí. Tá certo, foi muito esclarecedor. Acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas aí das mamães. Pode ser que ainda tenha alguma, mas se tiver, manda aí pra gente que a gente responde. Sempre tem. Se quiserem outra live, depois a gente faz outra live. Tamo aí. Depois a gente faz mais, não tem problema. Tá bom. Viu? Eu queria agradecer, obrigado, viu, doutora Tatiane? Sempre disponível, sempre humana, sempre querendo ajudar também. Nada, Paulo, eu que agradeço toda a sua disponibilidade em ajudar essas mães, tá? Não só com a doação em si, mas também com essa questão de muitas informações, né? Muita gente chega até mim já com tudo encaminhadinho porque você orientou. Então, isso é bem legal, tá? Muito obrigada por informar. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu estou vendo aqui, ó, minha madrasta, meu pai. Tem um monte de gente aqui da minha família me assistindo. Todas as minhas clientes entraram, muita gente, muitas das minhas clientes entraram. Então, assim, muito legal a audiência de todo mundo. Muito obrigada pela atenção de todo mundo e muito obrigada pela sua atenção também, viu, Paulo? Obrigado. Um beijo para todo mundo, então. Até a próxima. Beijo, até!